Olá, meus queridos. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez para refletir um pouco sobre temas fundamentais ligados à ideia de igreja discipuladora. Eu queria até me movimentar aqui, mas está difícil porque a gente está com as gravações sendo realizadas aqui para depois postarmos em nosso canal e também outras pessoas poderem ser impactadas por este momento, né, por essa conferência maravilhosa. Bom, o tema que eu vou tratar agora com vocês nesse momento é o tema do envolvimento. Nós estamos aqui falando sobre 3 bases fundamentais de uma igreja discipuladora: espiritualidade, envolvimento e evangelismo. Essa é a tônica dessa nova fase que nós queremos implantar em nossa igreja central aqui em Mossoró. Então, sobre o tema do envolvimento, eu quero começar apresentando aqui um texto para vocês, que está lá em Efésios capítulo 4, versos 11 e verso 12. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero aqui frisar uma parte desses 2 versos que fala que Deus ele edificou cada um de nós, né, com talentos. Ele nos deu talento, derramou dons sobre cada um de nós para a nossa própria santificação. Então, a obra de discipulado, a obra de santificação, ela passa obrigatoriamente pelo serviço cristão, pelo envolvimento na obra missionária. Isso faz parte da nossa edificação, do nosso caráter, da nossa santificação. Isso é bom para nós. Deus não faz nada que não seja bom para nós. Então, se Ele nos chama para servir, é porque Ele quer também nos agraciar e nos santificar. Por isso que Paulo, ali em Efésios, ele escreve, né, que Deus ele derramou esses dons com vistas ao nosso próprio aperfeiçoamento e, consequentemente, também para o desempenho do serviço cristão e para a edificação do corpo de Cristo. De maneira que todos nós precisamos fazer parte desse movimento, todos nós temos que estar empenhados para que a igreja avance através da multiforme sabedoria de Deus, que é representada através dos diversos talentos que cada um de nós temos. Então, todos nós temos talentos, mas a igreja de Deus aqui em Mossoró está realmente envolvida no ministério? Está envolvida nos departamentos? Está agindo de maneira intencional? A gente tem um grande problema de envolvimento. Nos últimos números que nós apresentamos aqui com o pastor Denis Mark, na reunião que nós fizemos de alinhamento mês passado, nós vimos que apenas cerca de 25% das pessoas estão envolvidas em ministérios na igreja. E desses 25% ali, apenas uma pequena parte, menos de 20%, estão em pequenos grupos, para vocês terem uma ideia. Então, nós temos ali um déficit muito grande de envolvimento de membros no serviço e no trabalho missionário da igreja, instituição de salvação de Deus. E a gente precisa mudar essa realidade. Agora, as perguntas que nós devemos fazer é por quê? Por que as pessoas não se envolvem? Quais serão os problemas, né? Quais são os obstáculos que impedem de nós crescermos em envolvimento nos nossos ministérios, né? No ministério aqui da música, no ministério de pequenos grupos, no ministério do ancianato, enfim, qualquer ministério. Nós temos uma grande dificuldade para compor os departamentos por ocasião das reuniões de comissão todos os anos. A gente indica algumas pessoas, quando nós chegamos nelas, elas realmente não querem, dizem que tem problemas, não podem assumir, e infelizmente as pessoas declinam. E a gente tem uma grande dificuldade de compor, de maneira que a igreja fica resumida ali em poucas pessoas para fazer uma grande obra de salvação, né, que está aí posta sobre a nossa responsabilidade. Então, eu queria refletir um pouco sobre isso. O que será que acontece, né? Qual é o nível de envolvimento ministerial, a gente falou aqui, né, na igreja, e por que isso acontece? Quais são as causas do baixo envolvimento dos membros na frente missionária da igreja? Eu trouxe aqui quatro apontamentos que podem nos ajudar a refletir sobre esse problema aí. A primeira coisa que eu quero destacar é que muitos não têm clareza acerca do chamado cristão. Muitas pessoas acham que a igreja ela deve ser um local onde você tem que vir aqui para se beneficiar, receber o cuidado, né, ouvir bons louvores, boas pregações, ser satisfeito, né, com as pregações e as palestras e depois ir para casa curtir a vida. Essa é uma característica que o pastor bem falou aqui da igreja consumidora, mas não é o propósito da igreja de Deus. Esse não é o nosso desejo aqui para a nossa igreja aqui em Mossoró, a igreja central. Tá? As pessoas estão esquecendo do que Pedro fala lá em capítulo 2, na sua primeira carta, no verso 9. Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja bem, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o texto quer dizer aqui que Deus, ele nos chama, é um chamado aqui para servir e para proclamar, né, as virtudes de Deus, né, proclamar a mensagem do Evangelho, proclamar a esperança da salvação em Jesus Cristo para todos os povos, multidões, nações e línguas. Então, nós somos chamados para sermos salvos, para sermos transformados e para servir e para divulgar, para expressar o amor de Deus através dos nossos dons e talentos. Então, nós fazemos parte de um povo eleito, chamado para trabalhar na agência de salvação de Deus, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos últimos tempos. Então, esse é um dos motivos pelo qual nós temos um baixo envolvimento dos membros aqui nas frentes missionárias da igreja. Outro ponto que também faz com que muitas pessoas não se envolvam é não conhecer os seus dons. Muitas pessoas não conhecem os próprios dons que Deus lhe deu. Elas às vezes ficam se espelhando em outras pessoas, querendo ser pregador, por exemplo, né? Ou querendo participar da música, não sei. Só que às vezes esquecendo que você às vezes tem um dom que está aí latente e que precisa ser desenvolvido. Muitas vezes não é o dom de cantar, muitas vezes não é o dom de palestrar, mas é um dom de ensinar, é um dom de orar, de cuidar, é um dom de servir, de fazer doações, né? De juntar pessoas, de unir famílias. Então, todas as pessoas têm um dom, nós precisamos descobrir esses dons, né, pelo poder de Deus, pela iluminação do Espírito Santo, para que a gente possa avançar no desenvolvimento desses dons que Deus nos deu, porque Ele quer nos usar de acordo com o chamado específico de cada um. Nós não devemos ter nenhum tipo de inveja, vamos dizer, que tem gente que tem inveja do outro ali, do dom do outro, né? Nem pensar que eu sou menor do que o outro, porque o meu dom não parece ser tão interessante, né? Eu queria muito era cantar, eu queria era pregar a palavra, mas ninguém me chama, eu não consigo fazer direito. Então, procure você mesmo conhecer os seus dons, né? E aperfeiçoar esses dons, porque a parábola dos talentos, ela nos chama a nós aperfeiçoarmos os nossos dons no serviço de Deus. E eu trouxe aqui um verso também em 1 Coríntios 12, que vai falar um pouco sobre esses dons aí que Deus derramou, né, sobre cada um de nós, e no final tem um conselho interessante. Diz o seguinte, 1 Coríntios 12, 26 a 28 e o verso 31. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, depois socorros, governos, variedades de línguas. Aqui são exemplos, né, de dons que Deus derramou, que deu sobre a igreja, para que a igreja prosperasse e edificasse o corpo de Cristo e se santificasse. E no final aqui eu acho interessante que Paulo conclui arrematando dizendo o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Nós temos que procurar com zelo os nossos melhores dons que Deus nos ofertou, que Deus nos ofereceu, para que nós possamos desenvolver esses dons e apresentar com excelência um trabalho na obra de salvação da igreja de Deus na terra, tá bom? Nós precisamos conhecer os nossos dons. Muitas pessoas não conhecem, acham que não tem. Então não vou deixar para Bruno, para pastor Denis Mark, para Berg, para Wellington, para Genilda, que eles resolvem aí, para Kelvin cantar. Não, todos nós temos dons e precisam ser descobertos, desenvolvidos e postos em prática para benefício da obra de Deus, tá? Uma terceira situação que acontece é que muitos não querem se comprometer com o trabalho missionário. Esse é um problema, né? As pessoas sabem que têm dons, né? Elas têm talentos, mas elas se acomodam numa letargia espiritual, né? Numa mornidão, e ela não sai do banco. Eu até estava conversando com o Bruno aqui, né? A gente vê sempre as mesmas pessoas aqui nas reuniões de liderança, nos chamamentos que nós fazemos. Infelizmente, muitas pessoas não querem se comprometer com a obra de Deus, mas essas pessoas estão esquecendo do ensinamento que está lá em Mateus 9:37, né? E então se dirigiu a seus discípulos, dizendo, Cristo,
a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos, infelizmente. E Ellen White também, ela escreve uma passagem interessante em um dos seus livros, e diz o seguinte, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Não existe cristão não missionário, não. Não existe cristão acomodado. Todo cristão tem que entender que ele é chamado para ser salvo, para ser transformado e para trabalhar. Para trabalhar, porque isso é bom. Não é porque o pastor pediu, não é porque o Hélio está falando, é porque isso é bom para nós. O trabalho de Deus, ele edifica o nosso caráter, como a gente bem falou. Uma das formas mais importantes de nós obtermos espiritualidade é ministrando a palavra de Deus aos outros, porque assim nós buscaremos o poder do Espírito Santo, vamos nos debruçar mais sobre a palavra de Deus e vamos aprender mais com ela e vamos nos transformar pelo poder dela. Então, esse é o terceiro ponto que eu queria frisar. E por último, um dos pontos que infelizmente também atrapalham, é o último ponto que eu queria destacar, e esse aqui está na moda, nos últimos dias, é que muitos não caminham em unidade com a igreja. Muitas pessoas, às vezes por frustrações, por desentendimentos, por discordância de frentes de trabalho na igreja, da liderança, do pastor, dos anciãos, dos líderes de ministério, eles simplesmente viram as costas para a igreja e procuram fazer um trabalho isolado, um trabalho à parte da igreja, fora do contexto, achando que estão fazendo uma boa obra para Deus. Essas pessoas, infelizmente, elas estão fora da realidade do desejo de Deus para elas. Pessoas que às vezes têm dificuldade de relacionamento e se esquivam dos desafios, das convivências dentro da igreja e buscam ministérios personalíssimos, freelancers, pessoas que tentam ser autônomos na obra de salvação. Mas a orientação de Deus para a igreja remanescente nos últimos dias é de unidade. E Ellen White escreve muito bem ali no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 61, o seguinte: Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando, não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. Então Deus tem chamado os seus filhos para se unir nessa última grande obra de proclamação do Evangelho. E nós precisamos estar unidos aqui como corpo, como igreja, não como ministérios pessoais. Não que nós não possamos fazer o nosso ministério pessoal no trabalho, na nossa família, na comunidade. Nós podemos sim, mas nós devemos estar buscando forças na unidade como corpo de Cristo, na igreja que Ele levantou. Nós precisamos estar unidos. Nós queremos fazer parte do povo de Deus, nós precisamos nos sujeitar à hierarquia institucional que Deus colocou aqui através da Igreja Adventista, para que a gente possa avançar com uma cabeça só, que é Cristo, em direção ao propósito que Ele levantou para esta Igreja de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar. Nós estamos fazendo esforços aqui, para tentar melhorar essa realidade, esse aspecto do envolvimento. Nós queremos que todos os membros da igreja estejam envolvidos em ministérios, por isso mesmo que o pastor já cuidou muito bem de a gente colocar em cada ministério, em cada departamento, um associado, e transformar esse associado em discípulos, e criar estratégia para envolvimento de pessoa através de visitação, convite pessoal, direto. A gente tem tentado aqui várias estratégias no sentido de envolver, tentar olhar de maneira mais ampla para os que estão sentados aqui nos bancos e buscar neles virtudes e talentos que possam ser usados na obra de Deus. Então nós estamos fazendo isso como pastor, como ancião, mas cada departamento também deve buscar usar essa mesma lógica de encontrar pessoas que possam somar nessa obra ministerial que nós temos que desempenhar em cada um dos nossos departamentos, tá bom? Que Deus nos abençoe. Eu quero concluir aqui também, como o Berg falou, com um desafio, Se vocês possam pensar em até 3 ideias de envolvimento nos vossos ministérios, para tentar chamar as pessoas no engajamento na obra de redenção, na obra de ministração do Evangelho, na obra de espalhar a mensagem de Deus. Será que vocês têm alguma ideia? Pense no departamento de vocês. O que a gente pode fazer para envolver os nossos liderados? Os membros da igreja que estão aqui ainda ociosos, que não estão participando. Vamos tentar pensar um pouquinho numa estratégia, ou 2, ou até 3, para a gente apresentar agora aqui como sugestão, para a gente avançar nesse projeto, nessa ideia de envolvimento, nessa base fundamental aí
de uma igreja discipuladora. Tá bom? Fica o desafio, 2 minutinhos aqui para vocês pensarem e escreverem. E aí, alguém já tem alguma sugestão importante aí para a gente compartilhar? A Yara tem uma sugestão ali, né, Yara? Pronto. Muito bem, Yara. Bom dia, pessoal. Eu acredito que o primeiro passo tem que ser uma pesquisa, né, entre os membros, para saber, porque como você falou, um dos pontos que não há o envolvimento é a falta de interesse. Então, acho que o primeiro passo é fazer uma pesquisa, porque muitas vezes tem aquele irmão que tem interesse, porém é meio que fica no cantinho e acaba sendo despercebido, né? E o segundo passo seria também investir em cursos de determinados ministérios para que a pessoa possa desenvolver esse trabalho, né, esse dom aí. Muito bem. Quem sabe até um diagnóstico de dons e talentos, né? A gente pode apresentar aí também no nosso ministério um diagnóstico para descobrir os talentos de muitas pessoas que às vezes nem sabem direito o que ela faz de tão bem, né? Muito bom. Mais alguém? Bem, como associada dos 2 departamentos, eu vou ter um pouquinho de cada. Na área de recepção, a recepcionista, ela tem que receber o pessoal com sorriso, com abraços, aquele ar bem alegre de boas-vindas. E também um ponto necessário é tomar nota do seu nome, dos seus dados e também o seu contato. Para quê? Para depois, quem sabe, a gente ter um contato com essa pessoa ou mesmo uma visita na sua casa para oferecer um estudo bíblico. A recepção deveria ter esse ponto a agir, né? Muito bem. E na área de diaconisa, as diaconisas também deveria organizar visitas, né? Fazer um trabalho de visitação. Quem sabe nessas visitas surgiria estudos bíblicos. Eu, quando era do Bom Jardim, que eu fazia parte do Ministério Pessoal, quando a gente não tinha estudo bíblico, a gente fazia isso. Saía toda a igreja de casa em casa visitando, entregando folhetinho, hoje é livros, né? Entregando folhetinho e oferecendo estudo bíblico. E uma vez, todo o pessoal ali perto da igreja, quase todo mundo aceitou o estudo e a gente deu bastante estudo, né? Fazendo esse trabalho de visitação. Muito bem. O trabalho de visitação é fundamental. Acho que é uma das tônicas aí da administração do pastor Denis Marques. A gente tem a oportunidade de participar de vez ou outra. A gente publica às vezes até as fotos para estimular vocês também a fazerem. Cada ministério que faça também esse trabalho de visitação, porque isso é envolvimento, né? Você chega na casa da pessoa, dá um abraço, ouve a necessidade, conversa um pouco, isso vai chamando a atenção e vai envolvendo as pessoas numa ideia de intencionalidade, né? Porque a gente não quer trabalhar com a formalidade de uma organização que faz por fazer, não. A gente quer fazer porque isso é bom, porque isso nos vivifica a alma e nos capacita para nos aperfeiçoarmos na obra de Deus. Então, que todos nós possamos estar imbuídos desse mesmo sentimento. Vamos fazer uma oração agora, rapidamente, agradecer aqui mais uma vez a participação. Essas folhas aí que vocês estão preenchendo, no final a gente vai tirar uma foto de cada uma. Vocês não vão sair daqui sem entregar aqui para Bruno. Bruno vai tirar uma foto de cada uma delas, que nós vamos depois planilhar e depois apresentar um repositório de ideias aqui para todos os departamentos da igreja, tá bom? Isso vai nortear o trabalho também do ancião que está responsável por cada departamento aqui que está representado, tá ok? Então, façam bem direitinho essas anotações que a gente vai precisar daqui a pouquinho dessa folha no final do nosso encontro. Muito bem, vamos orar. Querido Deus, Pai Santíssimo e Eterno, te damos graças, ó Deus, pela oportunidade de sermos chamados para ministrar a outras pessoas a Tua salvação. Queremos que o Senhor nos ajude a envolver mais pessoas na Tua obra, para que, ó Deus, a Tua seara seja alcançada por obreiros compromissados com o ministério que o Senhor nos confiou. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, nos transforma em igreja discipuladora, nos dá mais espiritualidade, mais envolvimento e, acima de tudo, mais capacidade de desenvolver a Tua missão de salvar almas através do evangelismo. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo e já agradecemos. Amém.